Olá, meus cumprimentos a todos os participantes deste evento este que aborda temas tão importantes e tão relevantes para a atualidade, né? O meu nome é Margarida Barreto, eu sou auditora fiscal do trabalho e também tenho a honra de compor o corpo de professores da ABSSP. Antes de começar a abordagem do meu tema, eu gostaria também de cumprimentar os organizadores deste evento e o faço na pessoa de dois professores, duas pessoas muito queridas para mim, que são os professores Luiz Antônio Medeiros e o professor José Alberto Maia, que além de meus colegas de profissão, são também grandes amigos. Antes também da abordagem do tema, eu gostaria antecipadamente de me desculpar pela minha pouca habilidade com as teleconferências e também pelo uso dos recursos tecnológicos para a educação à distância. Mas a gente tem que se modernizar, né? Afinal, parece ser essa uma tendência do futuro da educação. Então, eu passo agora vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, a minha apresentação. Só um minuto, por favor. E aqui, poxa, eu vou voltar aqui, ó, para colocar esse aqui no cantinho aqui, que fica mais fácil. E vamos começar aqui a apresentação. Bom, como eu disse, aliás, eu não disse ainda, vou começar agora dizendo. O meu tema é Trabalho e Ética, perspectivas para a reconstrução do trabalho decente no pós-crise, né? Então, para que eu tenha um mínimo de sucesso, vamos dizer assim, na minha abordagem, é necessário que a gente delimite um pouco o escopo da palestra, né? E para isso, eu preciso conceituar, né, o que é trabalho, o que é ética e o que é trabalho decente, né? Trabalho, né? E aí a primeira conclusão já não é muito animadora, né? Porque o termo trabalho, né, o debate em torno de trabalho, do conceito de trabalho, ele é um debate amplo e é um debate que cresceu na medida em que o trabalho se tornou objeto de reflexão de várias ciências, de várias disciplinas acadêmicas, né? Como é objeto, por exemplo, da economia, é objeto da sociologia, da antropologia, da psicologia, da administração e de outras disciplinas acadêmicas, né? Mas aqui importa para a gente qual que é o conceito de trabalho para a economia e qual que é o conceito de trabalho para a sociologia, para que a gente consiga chegar nesse conceito de trabalho que a gente pretende abordar nessa palestra. Bom, para a economia, trabalho é considerado um fator de produção. Ao lado do capital, o trabalho é elemento essencial ao processo produtivo de bens e serviços. Esse é o conceito de trabalho para a economia. Para a sociologia, por sua vez, trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para sua realização pessoal ou mesmo para o desenvolvimento econômico, né? O trabalho para a sociologia que molda a sociedade. Foi através dele que as civilizações conseguiram chegar ao nível de desenvolvimento atual, né? É por intermédio do trabalho que se gera riquezas, é por intermédio do trabalho que se constrói a unidade social e é por intermédio de trabalho que se fomenta a criação de direitos. Ou seja, o trabalho humano, né, é a base da sociedade moderna. Então, chegado a esse conceito de trabalho, é importante também que a gente conceitue ética, né? O que é ética, né? Então, para a gente fazer essa abordagem, a gente precisa fazer qual que é a origem etimológica da ética, né? O termo ética,
ele deriva do grego ethos, que significa caráter, modo de ser de uma pessoa. A ética é um conjunto de valores morais e de princípios que norteia toda a conduta humana na sociedade. Para Kant, Kant entendia que não é qualquer conduta, né, qualquer valor moral que deve nortear a conduta humana. Que existem valores que devem ser considerados, ou que existe uma moral que deve ser considerada universal. E que a conduta ética era essa conduta que seguia esses valores universais, esses princípios universais. Segundo Kant, existe em cada ser humano um imperativo, que ele denominou imperativo categórico, que o convoca a respeitar a sua própria liberdade e a liberdade de todos os outros seres humanos, né? Então, para Kant, né, existe uma moralidade universal. E é essa moralidade universal que sustenta e que serviu de esteio para a construção de todos os direitos humanos, todos os princípios ligados aos direitos humanos. Então, aí, a gente não precisa não precisa ser nenhum sábio, né, para poder saber que a conclusão o que é trabalho decente? Trabalho decente é aquele trabalho pautado pela ética, por esses valores universais. E é por causa disso que a OIT formulou, em 1998, ele formulou esse conceito de trabalho decente, né? E para a OIT, esse conceito de trabalho decente sintetiza a sua missão histórica, que é a de promover para os seres humanos, para homens e mulheres, um trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas. Esse conceito de trabalho decente, ele é central também para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis definidos pelas Nações Unidas, que, entre aspas, é o de promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Bom, com base nisso, o trabalho decente é considerado fundamental pelas Nações Unidas, né, para a superação da pobreza, para a redução das desigualdades sociais e para a garantia da governabilidade democrática e para o desenvolvimento sustentável. Como o trabalho decente, né, de acordo com a OIT, ele é indissociável da noção de dignidade da pessoa humana. E, por sua vez, o conceito de dignidade da pessoa humana é também indissociável da noção de direitos fundamentais do homem, sejam os direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos individuais, né? Sejam os direitos fundamentais de segunda geração, que são os direitos sociais, entre eles o direito ao trabalho, e os direitos fundamentais de terceira geração, que são considerados os direitos fraternais. Então, a gente pode concluir, né, que trabalho decente é o trabalho desenvolvido de acordo, observadas, vamos dizer assim, os princípios morais que têm uma conduta universal que regem a ética, que regem não, né, que são intrínsecos à ética kantiana, que convoca todo ser humano a respeitar sua própria liberdade e as dos outros. Bem, traçada essa circunferência, essa delimitação do que se entende por trabalho, por ética e por trabalho decente, a nossa tarefa agora é tentar sobre as perspectivas do trabalho decente no mundo pós-pandemia. Mas para atingir esse objetivo, não é muito simples a gente fazer uma leitura do futuro, né? Qual que é o futuro que está reservado para o trabalho? O que nós estamos reservando, né, para as gerações futuras? Né? Qual será a base da sociedade no futuro? Né? Se continuará sendo
o trabalho, a sociedade será construída ainda erigida sobre o trabalho humano, qual será o papel do Estado nesse futuro? E aí a gente já, com essas elucubrações, a gente já começa a ter segurança de que pensar o futuro não é uma tarefa muito fácil, né? É muito mais fácil a gente ser sábio de um fato presente, do que sábio com relação ao futuro, né? Quando o fato ocorre, é muito mais fácil ser sábio do que um sábio antes do fato ocorrer. Mas para a gente ter um mínimo de sucesso nessa leitura do futuro, né, é necessário que a gente faça uma leitura dinâmica dos fatos e não uma leitura estática. Então, é necessário que a gente veja um filme do que já estava acontecendo, um filme do que está acontecendo agora, para que a gente possa pensar no filme do futuro, no desenrolar desse filme no futuro. Não é isso? Então, a gente tem que ver um filme e não uma fotografia. Outro passo imprescindível é a gente perceber que existe um problema, né? Porque se a gente achar que não existe um problema, vai ser difícil a gente fazer uma leitura. A gente não vai conseguir encontrar a solução se a gente não entender que existe problema e se a gente não entender os problemas em si. E no caso brasileiro, a gente já sabe que existe um problema muito maior do que o de saúde pública e que também perpassa até a fronteira do econômico. Junto com esse problema sanitário, com esse problema econômico, que é a ponto de interseção, vamos dizer assim, em quase todos os países do mundo, nós ainda temos um problema político e a gente tem um outro maior ainda que está por trás desses problemas e que os alimenta, que é o da desigualdade social. Qualquer tentativa que a gente faça de leitura do futuro do nosso país não pode desprezar o problema da desigualdade social e deste momento político que a gente vive, né? Para pensar o como, precisamos entender e concordar que existem problemas. É necessário ainda que a gente consiga fazer uma leitura multidisciplinar desse fenômeno. Até mesmo porque, como nós já falamos, ele não é um problema só sanitário, ele também não é só um problema econômico, ele é também um problema político, ele é um problema social e ele acaba se tornando também um problema jurídico nessa toada. É necessário também que a gente tente fazer uma leitura metafísica do problema. A gente deve olhar objetivamente os fatos, mas a gente tem que enxergar além deles, né? E nessa perspectiva a ser traçada, a gente tem que tentar salvar não só a vida biológica, vamos dizer assim, a gente tem que tentar salvar também o trabalho, mas o trabalho digno, porque é só esse que nos interessa. Hoje, nós vivemos uma crise aguda que foi provocada pela pandemia. Mas é importante a gente ter em mente que a gente já estava vivendo uma crise. A gente já estava vivendo uma crise crônica, né? E nessa crise crônica já há algum tempo. A crise aguda da modernidade, da atualidade, que é a pandemia, a par dela ter essa feição sanitária, ela escancarou uma crise que a gente já estava vivenciando e que tem efeitos tão devastadores como os da própria pandemia. E a pandemia, por sua vez, ela acabou expondo essas nossas fragilidades institucionais, estruturais, e acabou evidenciando também o caminho que a gente estava tomando, né? Com seus erros e com seus acertos. E também, de um certo modo, provocando uma aceleração desse processo que a gente está vivendo e, em alguns casos, alguns recuos estratégicos também nesse processo, né? Para que a gente também possa fazer essa leitura do futuro do trabalho, para que a gente possa vislumbrar esse espectro do futuro do trabalho, nós precisamos também ter uma visão, aliás, eu já falei sobre isso, fazer essa visão dinâmica dos acontecimentos. A gente tem que saber o antes, analisar o hoje
e tentar vislumbrar o futuro e, obviamente, aqui tentando traçar as cautelas necessárias. Bom, feita essa introdução, vamos passar agora para o que a gente estava vivendo antes da pandemia, né? Então, a gente já vivia, na verdade, uma crise econômica. Já existia uma crise econômica no país. E, por causa disso, também já existia uma alteração significativa no mundo do trabalho. Então, a crise econômica, toda vez que se fala em crise econômica, a gente pensa em direito do trabalho, porque a crise econômica é um companheiro histórico de viagem do direito do trabalho. E ela tende, toda crise econômica, ela tende a justificar estratégias economicistas com o objetivo de flexibilizar, vamos dizer assim, as normas de proteção ao trabalho. Isso aconteceu num passado recente no nosso país, em que o direito do trabalho ele foi culpabilizado pela crise econômica, pela performance negativa do mercado econômico e do próprio mercado laboral, já que existia um grande número de desempregados. E esse discurso utilitarista de necessidade de flexibilização do direito do trabalho, desse núcleo protetivo do direito do trabalho, ele foi tratado quase como uma verdade científica para a superação da crise. E serviu para encobrir, na verdade, um grande esvaziamento das relações de trabalho, da relação regulada do trabalho, dando lugar a um trabalho atípico, a um trabalho temporário, ao terceirizado, né, ao trabalho terceirizado, e também a um trabalho precário. Esse novo direito do trabalho que emergiu, ele reduziu a função protetiva do Estado, a função protetiva da própria norma trabalhista para equilibrar as partes da relação de trabalho, que é a função histórica do direito do trabalho, e ele desincentivou também, embora sob uma máscara diferente, ele desincentivou procedimentos associados à democracia laboral, como o diálogo social, a negociação coletiva, a participação dos trabalhadores na gestão da empresa, né? Por que eu falo que sob uma máscara diferente esse desincentivo dos sindicatos? Porque na reforma de 2017, reforma trabalhista de 2017, houve uma norma que previa a extinção da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical. E essa extinção dessa contribuição sindical, ela não houve nenhum processo de transição. A contribuição sindical era considerada a principal fonte de custeio para financiamento da atividade sindical. E a sua supressão, ou não a supressão especificamente, mas a facultatividade dela, ele provocou uma grande crise nos sindicatos, que, embora tivesse o seu objeto estendido, né, de negociação coletiva, já que vários direitos passaram para a possibilidade de negociação coletiva, né, conforme o artigo 611 da CLT, os sindicatos, eles ao contrário, em vez de se fortalecerem, eles ficaram enfraquecidos porque perderam a sua principal fonte de custeio. Eu não quero dizer aqui que a extinção da contribuição, a facultatividade do pagamento da contribuição sindical tenha sido uma medida ruim, não é isso. O que eu quero dizer é que essa supressão drástica, ela afetou os sindicatos, né, a estrutura dos sindicatos, exatamente no momento em que eles deviam ter uma ascensão significativa, já que vários direitos passaram a ter o status de negociáveis coletivamente. Além dessa mudança do núcleo das normas heterônimas, desse afastamento dessa relação com os sindicatos, dessa nova estrutura dos sindicatos, esse enfraquecimento sindical, vamos colocar assim, entre aspas, o país também optou por uma intervenção estatal mais seletiva
né, que desconsiderou, vamos dizer assim, os danos resultantes do aumento das desigualdades e do empobrecimento da população. O Estado, na verdade, ele se afastou de outras searas também. Não foi só da seara trabalhista, deixando para a iniciativa privada ou para os sindicatos o ônus maior da regulação dessas normas trabalhistas, né, desse núcleo protetivo do direito do trabalho. Mas houve um desmantelamento do Estado também, um afastamento do Estado de outras áreas sociais. A reforma da Previdência, por exemplo, é um forte exemplo disso, em que há uma certa mercadorização dos riscos sociais. O novo direito do trabalho que emergiu, né, dessas alterações, dessas reformas trabalhistas, ele promoveu uma ruptura paradigmática com os pressupostos do direito do trabalho tradicional, né? E, como diz um autor português, que eu achei que ele fez uma análise muito interessante do momento, ele chama Antônio Casimiro Ferreira, ele fala que esse novo direito do trabalho, ele representou o surgimento de uma nova tendência, que, aliás, não é uma tendência só brasileira, é uma tendência mundial, de redução ou de eliminação das descoincidências da law in books, ou seja, do direito teorizado, e da law in action, ou seja, que é da norma aplicada, da norma na prática. Ou, em outras palavras, né, ele fala que esse novo direito, ele promoveu uma legalização de práticas que até então eram consideradas ilegítimas, como, por exemplo, a terceirização irrestrita, como, por exemplo, o trabalho intermitente e, por que não dizer, até o trabalho desprotegido. Mas, além dessa subversão, vamos dizer assim, do eixo lógico e axiológico do direito do trabalho, é importante a gente perceber, na verdade, que o mundo do trabalho também, ele estava sofrendo modificações promovidas pela reestruturação produtiva em andamento. E, na verdade, essa reestruturação, ela produtiva, ela alimenta, vamos dizer assim, ou retroalimenta essa ideologia economicista de flexibilização da legislação trabalhista. O que eu quero dizer com isso? Vou especificar melhor. O direito do trabalho, ele foi erigido, ele foi construído com base no modelo tradicional da fábrica, da empresa, vamos dizer assim, né? E esse modelo que tinha uma gestão de trabalho rígida e hierarquizada, e que era sobre qual o direito do trabalho foi construído. Esse modelo de gestão, contudo, ele foi eclipsado por novos modelos de gestão do trabalho, que exigem cada vez menos essa relação direta, vamos dizer assim, do prestador de serviço com o seu contrastante. E essa reestruturação produtiva, o que foi possível, né, graças à terceira e à quarta revolução industriais, eles permitiram a criação de espaços virtuais, vamos dizer assim, com caráter interativo e controlativo, que possibilitaram essa fragmentação desse processo produtivo e, a partir daí, novas formas de trabalho foram surgindo, como o trabalho intermediado por plataformas digitais, o teletrabalho, o incremento do trabalho à distância mesmo, em atividades que antes isso era impensável, impensado, né? Mas isso não significa que esses trabalhadores eles não necessitam mais de proteção, porque, afinal de contas, eles continuam ainda alienando a sua força de trabalho. Então, o mercado de trabalho ele sofreu uma forte transformação, seja com as novas formas de gestão da força de trabalho, com o surgimento de novas formas de trabalho, mas isso não significa que os direitos fundamentais do homem perderam a importância e que esses não precisam mais de promoção nem de proteção. Afinal de contas, esse é um avanço civilizatório de proteção que as gerações futuras não podem prescindir.
Então, nós podemos concluir que foi essa incapacidade do direito do trabalho de absorver e regular rapidamente essas novas formas de trabalho advindas desse processo de reestruturação produtiva, ou ainda dessa terceira e quarta revolução industrial, que alimentaram e alimentam essa ideologia que promove o afastamento do Estado, né? E essa promoção, vamos dizer assim, desse trabalho fragmentado e desse trabalho desregulado. Mas a gente não pode ver isso como uma amálgama, né? É o inverso. É exatamente por causa dos novos processos de trabalho que tem promovido uma precarização do mundo de trabalho, que o direito do trabalho está sendo incapaz de absorver rapidamente, é que é necessário cada vez mais a presença do Estado nessa regulação e na garantia dos direitos dos trabalhadores, que, repita-se, são direitos humanos de terceira geração, de segunda geração. Bom, e qual que é o papel do Estado? Já que a gente está falando de distanciamento do Estado, né, das relações de trabalho, é importante a gente ver também, enxergar uma outra tendência do Estado nesse momento antes da pandemia, né? Uma outra transformação que estava em andamento era o avanço da instrumentalização do Estado pelas novas tecnologias, com vistas a dar maior celeridade, maior eficácia e maior eficiência na persecução dos seus objetivos, na prestação de serviços públicos. Como exemplo dessa tecnologia de aparelhamento do Estado, a gente pode citar, por exemplo, o processo judicial eletrônico, né, que está regulado pela Lei 11.419, de 2006, e que, na verdade, reproduz o procedimento judicial em meio eletrônico, substituindo os registros dos atos que antes eram realizados em papel. A gente reproduz isso em meio eletrônico. Um outro exemplo desse aparelhamento do Estado, que pode ser citado, é o próprio SPED também, que consiste na modernização da sistemática de cumprimento das obrigações acessórias transmitida pelos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. E, por fim, para fechar, a gente tem também o E-Social, que foi instituído pelo Decreto 8373, de 2014, e que consiste na escrituração digital das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relacionadas à prestação de serviços no país. E aí é interessante a gente falar sobre essa dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo em que se preconiza o distanciamento do Estado da proteção social, a gente tem um aparelhamento do Estado para sua prestação de serviços, né? Uma tentativa de aparelhamento, pelo menos, para sua prestação de serviços, e nesse processo de avanços e recuos, né? É interessante anotar também que esse aparelhamento do Estado, sobretudo quando diz respeito à proteção de direitos sociais, que no caso é o E-Social, ele não ficou isento a críticas nesse período, certo? Nesse período de pandemia, e nesse período, não de pandemia, desculpa, nesse período que pouco antecede a pandemia. Bom, passando aqui agora, então, para o nosso filmezinho que a gente está assistindo, né? A gente viu antes, agora a gente vai tentar retratar o que está acontecendo, né, durante esse período de pandemia, para depois a gente tentar vislumbrar o futuro. Né? Então, o que estava acontecendo o que aconteceu, né, durante o período de pandemia? A primeira coisa que a gente tem que observar é que o vírus, ele desnudou a nossa realidade social, né? O caminho que a gente estava trilhando. Então, isso ficou muito claro para todos nós. Ele expôs todas as nossas fragilidades institucionais, as nossas fragilidades estruturais, e eu acredito, como eu já falei com vocês, que ele provoca, de uma certa forma, uma aceleração de determinados processos, né?
mas também ele provoca uma frenagem de processos, ele provoca recuos em determinados caminhos que a gente tinha adotado, ou que a gente estava adotando. No que diz respeito à ideologia economicista, né, que preconiza o afastamento do Estado da regulação do trabalho, a gente pode observar uma tendência de avançar nessa linha por intermédio da medida provisória 926. E depois a gente pode observar um recuo estratégico nessa tendência no que diz respeito à medida provisória 936. Essas duas medidas provisórias juntas, né, e com mais outras, eu vou dar destaque só a elas compõem um microsistema trabalhista que deve vigorar durante a nossa crise, durante a pandemia, né? No que diz respeito à medida 927, ela, de uma certa forma, como eu falei, que ela caminha por essa linha de continuar preconizando o afastamento do Estado da regulação do trabalho, ela aumenta o poderio do empregador, né? Ampliando as possibilidades de negociação individual, né? Daqueles direitos que podem ser negociados individualmente, e ainda as possibilidades de decisão unilateral, que a gente chama de ius variandi do empregador, né? Alterações contratuais, mesmo que elas sejam prejudiciais ao trabalhador. Ela aproxima ainda mais nessa toada, a medida provisória, ela aproxima ainda mais o direito do trabalho do direito civil, né? Ela também incentiva o trabalho à distância, o teletrabalho e até uma pouca solenidade das alterações promovidas no pacto laboral. Veja, gente, que eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica de conteúdo da medida provisória, certo? Eu estou só falando uma tendência que essa medida provisória adotou. Aliás, sobre essa questão de afastamento do Estado, é até interessante a gente lembrar que na redação original da medida provisória 927, ela estabelecia que o contrato de trabalho ele poderia ser suspenso, né? E que sem nenhum ônus para o empregador e sem nenhum direito garantido ao prestador de serviço. Então, o trabalhador ia para casa, tinha um contrato suspenso, mas não receberia nenhuma contrapartida nem do empregador, nem do Estado. Essa foi a previsão original e que foi revogada, né, no dia seguinte pela portaria 928, e aí, pouco tempo depois, houve a edição da medida provisória 936, que, como eu já falei, ela representou um recuo nessa estratégia política de afastamento do Estado das questões sociais, né? Sobretudo no caso aqui das laborais e das laborais. Para reduzir o impacto social e trabalhista da crise econômica provocada pela pandemia, o Estado, a medida provisória 936, ela estabeleceu o pagamento de um benefício emergencial para a manutenção, para os trabalhadores formais, né, vamos dizer assim, que tivessem o seu contrato suspenso, né, permitindo a suspensão do contrato nesse período de pandemia e também a redução do salário e da jornada durante esse período. Então, o trabalhador, o Estado pagaria a esses empregados, né, que tivessem, cujo contrato de trabalho fosse objeto dessas duas medidas, suspensão ou redução da jornada com salário, o pagamento de um benefício emergencial. Não na medida provisória 936, mas nas leis 13.982 de 2020, houve também a previsão de pagamento de um benefício para os trabalhadores do mercado informal, que foi conhecido como Corona Voucher, mas que seguiu critérios diferentes, mas que também representa, nessa linha do que eu falei, um recuo no que diz respeito a essa Estado mínimo, né? A essa não intervenção do estatal nas questões sociais. Mas é importante observar que não houve um recuo no que diz respeito ao desprestígio da interlocução sindical no mundo do trabalho,
certo? Que é até é um confronto com as diretrizes internacionais, já que a OIT falou que, como uma saída da crise, deveria ser privilegiado o diálogo social. Ao contrário, ampliou as possibilidades, né, de negociação individual, de acordos individuais, sem a interveniência sindical, que é o caso, por exemplo, já conhecido, já debatido, amplamente debatido, não vou voltar a esse caso aqui, que é a do acordo individual para a redução do salário e jornada e também para a suspensão do contrato de trabalho, que foi objeto até de uma ação direta de inconstitucionalidade, já julgada em face de liminar. Já teve decisão liminar, melhor dizendo, usando o termo jurídico adequado. E é interessante aqui também, ainda sobre a medida provisória 936, notar que tem uma característica interessante, é que nessa medida provisória foi materializou-se uma ideia, na verdade, de que o trabalho intermitente, criado pela reforma trabalhista de 2017, ele se aproxima muito mais do trabalho informal do que do trabalho regulado, uma vez que o benefício pago ao trabalhador intermitente é idêntico, né, tem um valor idêntico ao benefício que é pago aos trabalhadores informais, que é R$ 600. Bom, sobre o ângulo das novas tecnologias, né, durante o período da pandemia, né, tanto pelo setor público como pelo setor privado, é também necessário fazer algumas observações, né? No que diz respeito ao setor privado, o teletrabalho, desculpa, no que diz respeito ao setor privado, a gente percebe que houve uma larga propagação desse uso das novas tecnologias durante esse período. O teletrabalho, o trabalho à distância, por exemplo, tornou-se, em muitos casos, a única forma de prestação de serviços, né? E foram até incentivados pela medida provisória 927, como eu falei. Esse tipo de trabalho, de teletrabalho, sobretudo, de trabalho à distância, ele atinge ramos de atividade privada que antes a gente nem cogitava que pudesse atingir, como, por exemplo, a advocacia, a atividade médica, né? Eu jamais pensei que, por exemplo, a gente fosse fazer atendimentos médicos, psicológicos por teleconferência. No caso da educação também, né, houve tanta proliferação aí de congressos virtuais, de educação à distância. Aliás, as escolas particulares mantiveram a grade curricular, né, mantendo as aulas à distância. Isso só não aconteceu acredito, para as escolas públicas. Várias escolas particulares mantiveram o ensino à distância. E no que diz respeito tecnologias pelo Estado, também a gente percebeu que houve um incremento desse uso das tecnologias nesse momento de pandemia. A gente pôde observar, por exemplo, que foi extremamente necessário o uso dessas tecnologias para que o Estado pudesse chegar à população através do pagamento de benefícios. Então, movimentou-se, na verdade, uma estrutura que, se já não existisse essa iniciativa, vamos dizer assim, de aparelhamento do Estado com as novas iniciativas, o Estado teria paralisado e não teria conseguido atingir os seus cidadãos, né? O que é interessante também, que além dessa movimentação da máquina pública para pagamento do benefício, houve exercício, né? Houve prestação de serviço público remotos também. Nós, auditores fiscais do trabalho, por exemplo, trabalhamos muito remotamente. Vários outros servidores continuaram desenvolvendo o seu trabalho remotamente, graças ao uso de plataformas digitais também. Até atingiu serviços interessantes, como, por exemplo, as teleperícias, né? O INSS adotou serviços de teleperícias. E a Justiça do Trabalho, teleaudiências, que começaram eu vi alguns relatos a respeito, que parece que será uma tendência no futuro ainda continuar com as teleaudiências. Então, houve uma percepção
também de que o Estado não pode prescindir do uso das tecnologias para a prestação de serviços públicos de qualidade. Ou seja, a terceira e a quarta revolução industrial também elas afetam diretamente a própria estrutura do Estado. Por fim, percebe-se também, por fim não, né, gente? Por fim, só nessa parte aí de nossas leituras do que aconteceu no mundo do trabalho durante a pandemia. A gente percebe que uma das características dessa pandemia é que ela afetou mais, né, as classes econômicas mais desprestigiadas, provocando um aumento da desigualdade social. Várias pessoas perderam seus empregos e a gente tem aí um quadro da desigualdade social agravado. A gente ouviu muito falar de que o vírus é democrático, que ele atinge tanto as classes altas quanto as classes mais pobres. Mas isso, na verdade, isso não é muito verdade. Se o vírus é democrático, na verdade, o processo de defesa do vírus, de defesa ao vírus, né, e também à morte, eles não são muito democráticos. O acesso a hospitais, o acesso ao tratamento, o acesso a outros serviços sociais, né, outros serviços públicos, ele é diferenciado, né? Pessoas que têm um nível um nível social mais elevado puderam passar por essa crise com muito menos percalços do que as classes mais desfavorecidas. Uma outra percepção minha também, né, eu acredito que seja compartilhada por muitos, é de que não existe saída mágica para a crise. Se a bala de prata, né, ela funcionar para a saúde, por exemplo, para pôr fim à crise sanitária, por exemplo, com a descoberta de uma vacina, ela não vai funcionar para pôr fim à crise econômica e social que nós estamos vivendo. É necessário um trabalho muito mais amplo, é necessário muito mais debates para que a gente possa sair dessa crise e possa, que, como eu já disse, já era estrutural, ela não é só uma crise econômica, o mundo do trabalho passa por uma crise que é uma crise estrutural, já que a gente está em curso uma reestruturação produtiva. Bom, então, para onde nós vamos? Não é isso? Quais são as perspectivas para a construção do trabalho do futuro, né? Para perspectivas para o trabalho decente do pós-crise? Muita coisa mudará na vida da sociedade após a pandemia, né? Mas essa mudança, ela tem que ser gerenciada com habilidade para que essa nova fase, né, ela não leve a conclusões equivocadas. Ela não leve a condições e a exclusões precárias, como as que já estavam ocorrendo antes da pandemia. Nós temos que pensar um redesenho da atividade econômica produtiva com um propósito de inclusão e não de agravamento das consequências sociais. E parece que a gente estava por este caminho, né, antes da pandemia. A gente tem que pensar num desenho que supere essas clivagens do mundo do trabalho, essas clivagens promovidas, que estão sendo promovidas pelo processo de reestruturação produtiva. Esse novo pacto social, esse novo redesenho dessa sociedade, ele não pode prescindir da valorização do trabalho e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que, na verdade, vise a redução das desigualdades sociais. E esse é um primado da nossa Constituição da República, que a gente não conseguiu atingir ainda. As instituições, nós devemos nos movimentar para aproximar, né, as instituições em nome da inclusão e em nome da democracia. Essas cisões
que ocorrem hoje, elas não devem, elas fragilizam a nossa democracia, elas fragilizam a nossa sociedade. A gente hoje vive uma guerra de narrativas e prepondera aquela narrativa que ganha uma maior ressonância. Mas, independentemente dessa guerra de narrativas, independente da narrativa que a gente adira, o mais importante para todos é que a realidade ela prepondere sobre a narrativa e que essa reconstrução do trabalho digno, vamos dizer assim, ela possa ser feita com base no princípio da equidade, no princípio da ética, e aqui eu conclamo para a gente pensar sobre a ética kantiana, né? De forma que a nossa conduta, né, a conduta individual de cada um de nós possa ser tomada como uma conduta universal. E sobre o princípio também, essa reconstrução ela tem que ser baseada no princípio da sustentabilidade. Então, com base nessas abordagens, a gente pode, eu pelo menos, acho que todos nós podemos chegar a determinadas conclusões. Primeiro, que o trabalho ainda continuará sendo o eixo de construção da sociedade humana. Que toda, como a sociologia fala, o trabalho ele vai continuar moldando a sociedade, porque o trabalho é o motor do crescimento social, é o motor do crescimento econômico e é o motor do fomento de direitos, de criação dos direitos. Que o trabalho também ele tem que ser prestado em condição, todo o trabalho que a gente quer para nossas gerações futuras é um trabalho a ser prestado em condição de liberdade, com dignidade e com que as partes elas tenham autonomia. O trabalhador ele tem a liberdade em sentido material e não só liberdade em sentido formal. Uma outra conclusão que a gente chega é que o mundo do trabalho ele não prescinde de uma intervenção estatal. A história já demonstrou isso. A lei trabalhista ela tem que enfrentar o fato social e não se amoldar a ele legitimando. Fazer isso é a gente consentir com o trabalho indigno, é a gente consentir com o trabalho é a gente legitimar o trabalho indigno. Uma outra conclusão também que a gente pode chegar aqui é que os sindicatos eles têm que buscar uma nova forma de trabalhar. Eles têm que descobrir, e talvez esteja nas tecnologias, no uso das tecnologias, o caminho para eles trilharem. Né? Eles têm que voltar a desempenhar o papel que historicamente eles cumpriram na melhoria das condições de trabalho e na promoção do trabalho digno e na construção dos direitos humanos. Nós chegamos à conclusão também que é imprescindível que o Estado se equipe com as novas tecnologias para que ele possa prestar serviços públicos de qualidade. Né? E que eu acredito também que essa será uma tendência do futuro. Nós vimos isso durante a pandemia e nós percebemos que isso também será uma tendência do futuro. Então, por causa disso, discursos que critiquem esse aparelhamento do Estado, eles devem ser cessados, né? Eles devem ser criticados. Nós tenhamos consciências que esses são discursos que não devem prosperar, porque é muito mais importante que o Estado haja na prevenção do que ele haja no ressarcimento de direitos. E concluindo, gente, as medidas preconizadas para o combate à crise sanitária, que é o de prevenção, que é de manter o status da saúde, traz uma conclusão interessante também para o combate à crise econômica. Né? Manter o status do trabalho decente é essencial para a contenção da crise econômica. Se manter a saúde é importante para a contenção da pandemia, manter o status do trabalho decente é importantíssimo, é essencial
para a contenção da crise econômica. Eu vou aqui agora parar a apresentação, né? A gente já está aqui nas perspectivas. Eu vou parar a apresentação, porque eu já quero me despedir de vocês, eu quero agradecer a todos a atenção e eu quero concluir com uma mensagem seguinte, a seguinte mensagem: a crise passa, né? Mas para a construção da nova sociedade do pós-crise, a gente deve deixar-se conduzir pela nossa bússola moral. Não devemos, devemos nos conduzir pela ética kantiana, a ética que respeita a dignidade, a ética que respeita a liberdade e que é a ética, inclusive, subjacente a a construção, a toda a teorização sobre os direitos humanos. Muito obrigada pela atenção e espero que as reflexões sirvam, né, para a gente pensar o nosso futuro e pensar qual o futuro que a gente deseja para as próximas gerações. Muito obrigada a todos.